Fala pessoal, Miguel Ángel Ramírez foi oficializado como treinador do Inter, já deu suas primeiras palavras e falou que se sente um piloto de Fórmula 1 comandando uma Ferrari. Coisas importantes, né? Na primeira entrevista de Miguel Ángel Ramírez, deu algumas palavras para a mídia do Inter e já dá para, né, começar a projetar um possível time que ele deve colocar a campo, pelo menos em ideal, quando tiver todo mundo à disposição. E tiveram jogadores importantes do elenco principal do Inter que abriram mão do recesso remunerado de 10 dias que foi dado para o grupo e pediram para se juntar ao grupo treinado por Fábio Matias, que está disputando as primeiras rodadas do Gauchão. Saiba quem é agora na sequência. E o Tyson, hein? Lá no Instagram tem um seguidor que está me falando que o Tyson não é mais aquele ponta que a gente conheceu, aquele jogador de velocidade, e que nesse esquema do Miguel Ángel Ramírez teria que jogar em alguma função do meio de campo. É verdade isso aí? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas antes deixe seu like no vídeo, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações para que quando eu poste vídeo novo você sempre fique sabendo. Toca a vinheta. Bom, então hoje bastante coisa para a gente falar, mas vamos por partes, né? Primeiro o Miguel Ángel Ramírez, que contou em entrevista para a mídia do Inter, logo após ser oficializado como futuro técnico do Internacional com um contrato até o final do ano que vem. Miguel Ángel Ramírez disse que em meados do ano passado estava numa concentração do Independiente Del Valle quando o auxiliar dele e ele estavam assistindo um jogo do Inter. O auxiliar disse: olha, o Internacional é uma Ferrari. E pouco mais de um ano depois, ele agora treinador do Internacional, com a sua comissão, e ele disse se sentir um piloto de Fórmula 1, né, pilotando uma Ferrari, tendo uma Ferrari à sua disposição. Pois ele, né, então ele entende que o Internacional tem um bom grupo de jogadores, porque se ele estava assistindo uma partida do Inter, quando, né, falou que estava vendo uma Ferrari, ele não estava falando sobre a estrutura do clube, sobre o tamanho da instituição, estava falando talvez também sobre isso, mas principalmente sobre os jogadores que o Inter tem à disposição. Né? Então, como é que vai ser essa Ferrari do Miguel Ramírez? Vamos começar a projetar time? Ele, na entrevista mesmo, né, no vídeo em que ele estava conhecendo a estrutura do Inter, sendo apresentado a funcionários e alguns jogadores que lá estavam, ele se mostrou bastante entusiasmado em poder trabalhar em seguida com o Paulo Guerreiro e Renzo Saravia, o atual titular da lateral direita colorada, né, até a saída do Abel Braga, era o Rodinei, com a primeira opção sendo o Heitor, mas o Saravia, que vai retornando de lesão, em breve vai estar à disposição. A princípio deve ser a primeira opção de Miguel Ángel Ramírez na lateral direita, assim como o Paulo Guerreiro, que após a sua lesão, né, viu a concorrência pela sua titularidade, né, como centroavante colorado crescer bastante. Tem Thiago Galhardo, artilheiro do Inter no Campeonato Brasileiro, e o próprio Yuri Alberto, que com apenas 19 anos, né, já fez vários gols e é, nesse momento, a principal esperança do Inter em termos financeiros, né, para um futuro a médio prazo. É um jogador que o Inter pretende trabalhar bem, dar bastante minutagem e vitrine para que ele possa render frutos, não apenas dentro de campo, mas financeiramente. Mas o Miguel Ángel Ramírez, de qualquer forma, como todos os sul-americanos, de um modo geral, se mostrou bastante entusiasmado com o Paulo Guerreiro. A gente recorda que quando o Cudê veio, né, ele também teve seus olhos brilhando quando viu o Paulo Guerreiro. É um jogador que desperta, né, a admiração de praticamente todos, principalmente nos países vizinhos aqui da América do Sul, Argentina, Colômbia, Uruguai, todo mundo tem, né, uma admiração muito grande por Paulo Guerreiro. Mas vamos projetar esse time, né, o primeiro time do Miguel Ramírez. Primeiro time não, né, porque muitos atletas que devem ser titulares com ele ainda não estão à disposição, como é o caso do próprio Guerreiro e do Saravia. Mas vamos lá então, o Miguel Ramírez, como eu disse em vídeos anteriores, ele gosta de utilizar goleiros que jogam bem com os pés para participar ativamente da saída de bola e serem uma opção de passe sempre que os zagueiros, enfim, aqueles que estiverem com a bola no campo de defesa se sentirem pressionados, né, ou precisarem de uma opção de passe, né, mais livre. E infelizmente, né, para o Lomba não é a melhor qualidade dele, muito pelo contrário. O principal, né, defeito técnico do Marcelo Lomba é o jogo de pés. Então, muito provavelmente, Lomba, que é titular do Inter há um bom tempo, vai sobrar, né, desse time titular do Miguel Ramírez. Danilo Fernandes e Daniel são os jogadores que têm mais probabilidade de serem utilizados como titular, pelo novo treinador colorado espanhol. O Marcelo Lomba, talvez por isso também, né, tem recebido diversas sondagens do futebol internacional, principalmente, né, do campeonato norte-americano de futebol, da Major League Soccer, e pode ser que Marcelo Lomba seja um dos próximos a deixar o Internacional. Inter que está com uma lista de dispensas grande, né, já entende que seu elenco ele é muito bom, mas ele está um pouco caro demais, com jogadores que recebem bem acabam não sendo tão utilizados, e também pelo fato de que os jogadores da base precisam ser mais utilizados, é a mentalidade para eles renderem frutos financeiros, né, no médio e longo prazo. Então jogadores como Marcelo Lomba, Wendel e Lindoso devem ser negociados, assim como o Leandro Fernandes, que a princípio deve ser negociado com o Nacional do Uruguai. O Inter que tem interesse no volante Gabriel Neves e num zagueiro,
do Nacional do Uruguai, que agora não me recordo o nome, Corujo, o sobrenome dele é Corujo, mas eu não me lembro o primeiro nome, eu acho que é German Corujo. É um zagueiro direito que talvez seja a indicação do próprio Miguel Ángel Ramírez, uma vez que a eliminação do Independiente Del Valle na Libertadores, recentemente, pouco antes dele deixar o clube equatoriano, se deu justamente contra o Nacional do Uruguai, e agora pipocam informações de que o Internacional está interessado em 2 jogadores do Nacional, justamente às vésperas e ao longo do início dessa era Miguel Ángel Ramírez no Internacional. O lateral direito deve ser o Saravia. Rodinei tem contrato até maio e não deve ser utilizado nem num primeiro momento por Miguel Ramírez. Heitor deve ser o reserva e o Lucas Mazzetti a terceira opção. Lucas Mazzetti que não fez uma boa estreia no Gauchão, mas parece-me que foi muito pela questão física. O Lucas Mazzetti, que aos 20 minutos do segundo tempo já sentiu muitas câimbras. O jogo do profissional pareceu um pouquinho intenso para ele, principalmente nesse início da temporada, uma vez que ele estava sem ritmo, assim como todo o time sub-20, mas tanto ele quanto o Léo Borges sofreram bastante com a intensidade do jogo. Vão precisar de uma adaptação, assim como o quarto jogador da lateral direita do Inter, que deve ser também o garoto Vinícius Tobias. Essa aí é a principal promessa da base do Inter, apesar desse lateral direito. Os gigantes da Europa já estão de olho. Ele tem uma multa que foi aumentada recentemente para evitar esse assédio. Ele tem tudo para ser um jogador dos maiores clubes do mundo. O Real Madrid já mostrou interesse desde muito cedo, ele que recém tem 17 anos. Na zaga, muitas dúvidas quanto ao zagueiro direito. O Inter tem 3 opções jovens para a função, que é o Pedro Henrique, que jogou já contra o Juventude, que é um jogador de seleção brasileira sub-20, o próprio Lucas Ribeiro, que terminou a temporada como titular após a lesão do Moledo, mas que não é jogador pertencente ao Inter, tem contrato só até o final do ano. Pode ser que os outros jogadores tenham prioridade por serem patrimônio do clube, E também o próprio Zé Gabriel, que começou muito bem após a venda do Bruno Fux, quando o Cudê colocou ele no time titular, mas que acabou decaindo bastante, ficou inseguro e no final da temporada não lembrava nem de longe aquele jogador que entrou na partida contra o Fluminense no primeiro turno do Brasileirão. São 3 opções que o Miguel Ángel vai ter, fora as contratações. O Inter está forte no mercado, como eu falei, tem o Corujo e existem outros jogadores que o Inter também está negociando. Pode ser que o zagueiro direito, titular do Inter, não esteja nem no elenco. E aí o Rodrigo Moledo só volta lá para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, vai ser assunto para bem mais tarde. O zagueiro esquerdo, Victor Cuesta, sem sombra de dúvidas, até a falta reserva para o Cuesta. O Inter não tem outro zagueiro canhoto, fora o garoto de 18 anos, João Félix, que ainda tem bastante a evoluir, mostrou alguma insegurança e dificuldade de posicionamento, principalmente no jogo aéreo, na partida diante do Juventude, mas ainda não me parece ser uma opção confiável para ser o reserva imediato do Cuesta. O Inter também procura um reserva para o Cuesta. Lateral esquerdo aí é uma incógnita, porque o Wendel vai sair, o Moisés terminou muito bem a temporada, mas como um lateral de chegar à linha de fundo, lateral bem aberto, um lateral ofensivo, mas que num esquema de Miguel Ángel Ramírez, o lateral ele acaba muitas vezes trabalhando mais para o centro, como meia. O próprio Léo Borges parece não estar pronto, vai receber mais oportunidades, mas dificilmente eles tenham condições de ser o titular do Inter, assumir uma posição e se manter firme nela até o final da temporada. Provavelmente o Internacional vai ter que contratar um lateral esquerdo. Não sei se para ser titular talvez o Moisés se adapte, mas ainda não tem como falar com mais convicção sobre essa função nesse novo esquema. O primeiro volante inicia sendo Dourado, o próprio Lindoso deve ser negociado. O Inter entende que ele tem um salário muito alto e que já está numa fase da carreira em que já chegou ao auge e agora começa a decair. O Johnny é um jogador em evolução, mas que, por exemplo, no jogo de segunda-feira contra o Juventude, foi utilizado pelo Fábio Matias não como primeiro volante, e sim como um segundo homem de meio de campo, talvez até terceiro, que teve bastantes incumbências ofensivas, inclusive saiu dos pés dele a assistência para o gol da vitória, o gol do Guilherme Pato. E aí o Internacional tem uma cara fragilidade em termos numéricos no elenco nessa função de primeiro volante. O Miguel Ángel Ramírez, por isso, especula-se que tem pedido reforços para o Inter. O Gabriel Neves é um primeiro volante, jogador do Nacional que o Inter está tentando contratar, apesar do Paulo Brax ter dado uma despistada na sua entrevista após o jogo contra o Juventude. Mas, muito provavelmente, Rodrigo Dourado deve ser esse nome. Há especulação de que talvez ele possa ser recuado para a zaga direita, mas ainda é muito cedo para projetar qualquer coisa nesse sentido, até porque não há como se dizer, como alguns dizem, que o Miguel Ángel já está convicto de que o Dourado não é o jogador capaz de fazer a primeira função no meio de campo como um primeiro volante nos moldes em que ele quer, até porque o Dourado sequer treinou com o Ramírez. O Ramírez não tem nenhum substrato para dizer com convicção se o Dourado pode ou não pode fazer essa função. Segundo o homem, Edenilson, caso não seja vendido, especula-se que a multa dele foi baixada para 20 milhões de reais após essa última renovação que ele teve, e o Rodrigo Caetano sabe bem disso. O Galo está bastante interessado no Edenilson, mas
apesar da multa dele ter sido reduzida, para ele sair ele precisa aceitar a proposta, né? Financeiramente o Galo tem que pagar um salário maior do que ele recebe no Inter e ele tem que entender que o melhor projeto profissional e pessoal para ele é sair do estado dele, ele que é gaúcho, e ir para Minas, jogar no Atlético Mineiro. Né? Talvez, né, o próprio Edenilson não queira sair do Inter para ir para uma outra equipe no Brasil. Então não tem como dizer se Edenilson sai ou fica, né? Até porque essa proposta do Galo sequer foi efetivada ainda. A segunda função no meio de campo, a terceira, no caso, após o Edenilson, são 3 no meio, um 4-3-3, deve ser do Bosquilha. O Bosquilha e não o Praxedes, mas o Bosquilha ainda está se recuperando da lesão. Vai demorar um pouquinho ainda para ele voltar, mais uns 2 meses, talvez 3. Num primeiro momento pode ser o Praxedes por ali, pode ser o próprio Patrick saindo da ponta esquerda, indo por ali. Essa posição ainda, né, não tem como saber bem ao certo. Na ponta esquerda, em um primeiro momento, deve ser o próprio Patrick, que terminou o Campeonato Brasileiro jogando por ali, sendo o destaque absoluto do Inter, se mostrou um jogador que, para muito além de um volante, é um ponta driblador ofensivo que vai arrastando os jogadores pelo lado esquerdo de ataque, entrando na área a dribles, finalizando para o gol, cabeceando, dando assistência. É um jogador muito nos moldes daquilo que pretende o próprio Miguel Ángel Ramírez como um ponta, né? Apesar de não ser um jogador dos mais rápidos, ele acaba tendo vitória pessoal pela sua força física e pela sua habilidade. Então eu não me espantaria se o ponta esquerda titular do Inter com Miguel Ángel Ramírez fosse o próprio Patrick. O ponta direita, num primeiro momento, deve ser o Carlos Palacios, que está vindo, né, da União Espanhola, praticamente certo. Diretor da União Espanhola do Chile já disse que essa contratação está praticamente sacramentada e em breve ele deve ser anunciado como reforço para o Internacional, o primeiro reforço da era Miguel Ángel Ramírez. Ele disputa a posição com o Caio Vidal, terminou bem o ano, e também com o Guilherme Pato. Na ponta direita, Marcos Guilherme, que joga por ali, está praticamente selado seu empréstimo ao Fortaleza, e ele também não está muito nos planos do Inter, né, para o restante da temporada. Ele decepcionou muito, foi um investimento relativamente alto, né, um investimento alto para os padrões do Inter, né, no ano passado, para contar com Marcos Guilherme, e principalmente depois da parada, ele decepcionou muito. O centroavante deve ser Paolo Guerreiro, que se recupera de lesão, em breve deve receber seus primeiros minutos, né, pós lesão no joelho, mas ele tem concorrência pesada, como eu disse, né? O próprio Thiago Galhardo, ele pode se encaixar muito bem nesse esquema do Miguel Ángel, em que o centroavante tem que ter mobilidade, fazer pivô, dar bastante opção de passe. E o Yuri Alberto, né, que terminou muito bem a temporada como titular, não teve um grande destaque assim nas últimas rodadas, mas foi o artilheiro da era Abel e se mostra também uma opção muito importante para o Inter. Abel Hernandes tem contrato até o meio do ano, o Internacional se movimenta para renovar, até porque teme uma saída do Galhardo ou do Yuri, uma proposta irrecusável, possa vir pelo bom momento deles, e também teme como é que vai ser o nível do Guerreiro assim que ele voltar. Ele que não é um jogador jovem, né, talvez, muito pelo contrário, é o jogador mais velho do clube, ele é mais velho que o próprio treinador Miguel Ángel Ramírez, e teve muito tempo parado. A gente sabe que o Guerreiro é extra classe, mas ainda há uma incógnita sobre como é que ele vai performar assim que ele retornar. Então, também o Internacional praticamente fechado com Tyson. A informação é de que ele estaria reduzindo seus vencimentos para receber cerca de R$600 mil, mais ou menos o que recebe o Guerreiro entre salário e luvas. E o Tyson, quando vier, vai ser o centro desse time, né? O Tyson vai poder jogar pela ponta esquerda, como ele tem jogado pelo Shakhtar. Tem gente dizendo que ele virou meia, até, né, jornalistas aí que tem bastante influência aí na mídia, dizendo que ele virou um meia, que ele virou um armador de jogadas, que não é mais tão rápido nem driblador. Muito pelo contrário, né? Basta dar uma olhada lá no SofaScore e pegar os mapas de calor do Tyson nas últimas partidas, que vocês vão ver que o Tyson joga majoritariamente pela ponta esquerda, né? Tem alguns focos de calor no centro, mas muito menores, né, do que os focos pela ponta esquerda, porque o Tyson, apesar dele ser um ponta, né, o Shakhtar é um time de muita movimentação, ele acaba tendo que ir para o meio, seja driblando, seja buscando um tabelamento, uma troca de posição, mas ele continua sendo um ponta esquerda, né? Nesse caso, o Tyson poderia ir para a ponta esquerda, com o Patrick indo para essa função de meio de campo, né, que disputando posição com o Bosquilha, ou com o Praxedes, ou até com uma eventual saída do Edenilson. Ele fazia a função do Edenilson, o Patrick, mas o Tyson também pode fazer essa função central do meio de campo, não sendo, né, um meia armador clássico, né, mas sendo um meia esquerda, né, que acaba caindo pelas pontas, mas volta para armar a jogada por dentro, faz tabelamento, tenta driblar. O Tyson é um jogador completo, né, por assim dizer. Continua sendo um ponta, mas ele tem muito mais qualidade e muito mais versatilidade do que quando ele saiu do Inter. Mas voltando ao outro assunto, né, alguns jogadores do Internacional, jogadores importantes do elenco principal, abriram mão do recesso remunerado, que ia durar 10 dias, né, o grupo principal se representa na próxima segunda-feira para começar o trabalho junto com Miguel Ramírez e a sua nova comissão, mas Heitor Peglo e Yuri Alberto, eles pediram para voltar mais cedo
e participar desse início da temporada, início de gauchão, com o elenco do Fábio Matias, o elenco do Sub-20, que já estava reforçado por alguns jogadores mais experientes, é o caso do Guerreiro, do Daniel, do Johnny, mas esses atletas aí, eu não sei se eles sentiram um bafo na nuca, tem alguns outros garotos que jogaram bem contra o Juventude, mas eles voltaram. Então, a gente viu que o time Sub-20 do Inter saiu extenuado de campo, muitos jogadores com câimbras após a partida contra o Juventude. Pode ser que já na próxima, amanhã, na Boca do Lobo, diante do Pelotas, tenhamos Yuri Alberto, Peglo e Heitor em campo, nem que seja por alguns minutos.